Bom, obrigado. Bom dia a todos. Eu quero cumprimentar o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e em seu nome e em nome do ministro Silvio Almeida, cumprimentar todos os ministros aqui presentes, cumprimentar a primeira-dama, Janja, cumprimentar o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, cumprimentar todos os parlamentares, senadores, deputados, em nome do senador Fábio Contarato, aqui presente, Fabiano Contarato, aqui presente, cumprimentar o meu amigo desde as lutas da transformação da FEBEM em Fundação Casa, em 2004, 2005, no estado de São Paulo, o padre Júlio Lancelotti, cumprimentar a representante da entidade Pretas Ruas, a conselheira titular Pamela Cristina, o representante do Movimento Nacional da População em Situação de Rua, a conselheira Maria Sueli, o coordenador geral do Comitê Intersetorial, Anderson, senhores e senhoras. Presidente, eu vou ser extremamente rápido, mas dizer da minha grande alegria dessa coincidência, inclusive de datas. Há 75 anos atrás, 75 anos e um dia, dia 10 de dezembro de 1948, a Organização das Nações Unidas assinou a Declaração Universal de Direitos Humanos. O século passado foi exatamente o século de proclamação dos direitos e de início das conquistas. São conquistas árduas, difíceis, infelizmente demoradas, mas são conquistas obtidas a partir de uma permanente luta e de uma incessante luta pela igualdade. Nós tivemos a possibilidade no mundo todo, a partir desses 75 anos, das mulheres votarem. Nós tivemos o fim, em grande parte dos países, do apartheid, que ocorria inclusive, sabemos, nos estados do sul dos Estados Unidos. Tivemos o reconhecimento de todas as religiões, e aos poucos nós fomos conquistando o direito de exigir a igualdade para todos. 75 anos após isso, hoje, numa data, e o ministro Silvio bem colocou, uma data histórica, se lança o Plano Nacional Ruas Visíveis. O que o Supremo Tribunal Federal tem a ver com isso? Por que eu estou aqui? Exatamente porque o Supremo Tribunal Federal faz parte, como todo o Tribunal Constitucional, faz parte dessa conquista. O Supremo Tribunal Federal, com erros e acertos, como todos os órgãos compostos por seres humanos, o Supremo Tribunal Federal tem uma missão. A sua mais importante missão é garantir a dignidade da pessoa humana para todas as pessoas. E a partir de uma ação, de uma DPF, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, várias pessoas que aqui estão, vejo vários rostos, amigos, várias pessoas estiveram 2 dias, dia 20 e dia 21 de novembro do ano passado, em audiência pública, onde mais de 60 entidades, organizações participaram sobre a questão do direito da população em situação de rua. Como nós poderíamos, via judicial, dentro, obviamente, dos limites do Poder Judiciário, como nós poderíamos auxiliar na conquista da dignidade para todas as pessoas em situação de rua. Foram 2 dias de audiência pública, foram centenas de sugestões após a audiência pública, e em decisão, em minha decisão, depois referendada, é importante salientar isso,
por unanimidade no Supremo Tribunal Federal, nós determinamos a necessidade do cumprimento integral da Constituição. O cumprimento integral contra a discriminação, contra a arquitetura hostil, como disse o padre Júlio Lancelotti, a necessidade do reconhecimento do direito fundamental à identidade. Isso é muito importante, o Conselho Nacional de Justiça vem realizando mutirões com isso. A necessidade de educação, saúde e muito de moradia, emprego e renda. É um conjunto de direitos, e esse conjunto, ou só com esse conjunto, realmente é possível retirar as pessoas que estão em situação de rua. Não basta só identidade, não basta só abrigos, há necessidade no olhar de esperança, há necessidade de saúde, há necessidade de educação, mas há necessidade também de habitação, emprego e renda, para que essas pessoas não retornem, para que essas pessoas possam constituir um novo núcleo familiar. E eu fico, presidente, muito feliz, muito honrado, que o Poder Executivo Federal, chefiado por Vossa Excelência, o Poder Executivo Federal logo abraçou essa decisão, determinou a constituição de um grupo chefiado ou coordenado pelo ministro Silvio, para que esse plano pudesse sair do papel. Saiu do papel, há previsões, como hoje colocado, e o plano já foi juntado também na ação, de investimentos em torno de R$1 bilhão de reais, mas mais do que o dinheiro, a visibilidade desse plano será muito importante. A visibilidade para que os governos estaduais, os governos municipais e toda a população veja que é hora realmente de fazer alguma coisa. É hora de todos nós, Poder Judiciário, Poder Executivo, Poder Legislativo, União, Estados e municípios, é hora de nós resolvermos esse problema para garantir a dignidade a todas as pessoas em situação de rua. Obrigado, presidente, e boa sorte a todos vocês. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Queridas companheiras, queridos companheiros, minha querida companheira Janja, meu querido companheiro Geraldo Alckmin, meu querido companheiro Silvio Almeida, ministros Wellington Dias, Nida Trindade, Jader Filho, André de Paulo e Flávio Román, companheiro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, senador, nosso querido Contarato, nosso querido Beto Faro, Tereza Leitão, senadores da República aqui presente, nossos deputados e deputadas federais, Dilvanda Faro, Túlio Gadelha, Padre João, Rogério Correia, Dayana Santos, Luiz Couto, Jaque Rocha e Pedro Xay, deputados e deputadas estaduais. Eu vi aqui o companheiro Leleco Pimentel, de Minas Gerais, querido companheiro Padre Júlio Lancelotti, querida companheira Pamela Cristina de Oliveira, conselheira titular e representante das entidades de rua, Maria Sueli de Oliveira, conselheira titular, representante do Movimento Nacional
da população de rua, e Anderson Lopes Miranda, coordenador-geral do Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional para a População de Rua. Eu, mais uma vez, não vou ler o meu discurso. Eu estava prestando muita atenção nesse ato que estamos fazendo aqui, nesse salão onde já fizemos tantos atos esse ano de recuperação da administração pública brasileira e na recuperação das políticas de inclusão social, que a gente não poderia terminar o ano melhor do que estamos terminando esse ano. Aqui nesse palácio já foi palco de muitas atividades importantes. Aqui já passou príncipes, rainhas, aqui já passou presidentes, aqui já passou primeiro-ministros, aqui já passou banqueiro, já passou empresário. Mas poucas vezes esse palácio foi aberto para que o povo mais sofrido do Brasil pudesse participar. Há uma coisa que me inquieta no dia de hoje. Eu não sei se essa inquietação é por conta da minha idade. É o poder da palavra. Como é que a gente faz para convencer a sociedade brasileira a compreender que os discursos que foram feitos aqui são discursos de pessoas que assumiram o compromisso de vida em tentar estabelecer uma política mais igualitária entre os seres humanos. E não tem nada mais degradante na vida humana do que alguém não ter onde morar, não ter onde dormir, de alguém não ter uma espécie daquilo que eu costumo chamar de ninho, um lugar em que a pessoa, de forma aconchegante, possa dormir, a mulher possa cuidar dos seus filhos. E eu fico imaginando nessa história de população de rua, Júlio, como é que fica as mulheres com 2, 3 crianças tendo que dormir na sarjeta? Como é que dá banho nessas crianças? Como é que faz as necessidades fisiológicas? Até porque para um homem é muito mais simples fazer. E uma mulher? Como é que ela se vira? Como é que o Estado cuida dela? E nós sabemos que muitas vezes o Estado não cuida dessas pessoas. Muitas vezes a sociedade não se importa com essas pessoas. E muitas vezes passamos por elas e viramos o rosto para não enxergar esta que é a realidade do descaso político, econômico e social desse país. Se essas pessoas existem, tem culpa. E a culpa não pode ter outra senão do Estado. A culpa não pode ter outra senão do Estado. Eu, uma vez, passei numa cidade e eu vi que o prefeito estava colocando o paralelepípedo em pé, embaixo de uma ponte, Júlio. E aí, calhou de um tempo depois eu encontrar com o prefeito. E eu perguntei ao prefeito, escuta aqui, prefeito, por que ao invés de estar plantando uma árvore, plantando flores, fazendo um jardim, você está plantando paralelepípedos? Aí eu descobri, Júlio, era para evitar. Era para evitar. Era para evitar que as pessoas de rua dormissem embaixo daquela ponte. Eu sou de uma geração um pouco mais antiga do que a de vocês. E eu lembro que naquele tempo tinha menos gente de rua. Mas tinha pessoas pedindo esmola, pessoas que passavam na casa da gente pedindo comida. E sabe qual é a lembrança que vem na minha cabeça? Quando uma pessoa chegava lá na minha casa, todo mulambento, todo mal vestido, e pedia uma comida, a minha mãe mandava ele entrar e ele comia dentro de casa. Hoje as pessoas são maltratadas e recusadas de longe. As pessoas muitas vezes estão xingadas. Quem mandou ter muito filho?
Quem mandou ter muito filho? Porque não se cuida, porque não trabalha, porque é vagabundo, porque está na rua. Será que é só isso? Será que é tão fácil a gente julgar as pessoas sem ter noção do que a gente está falando? Alguém já parou para conversar com essas pessoas? Alguém já parou para sentir a vida delas? Alguém já parou? Não. As pessoas fazem esse julgamento e, graças a Deus, a gente encontra uma figura como o padre Júlio Lancelotti, na capital, sabe, de São Paulo, que há muitos e muitos anos dedica a sua vida para tentar dar um pouco de dignidade, respeito e cidadania a essas pessoas. E quando eu vejo a notícia de que alguém foi assassinado, atearam fogo no morador de rua, bateram numa mulher, estupraram uma mulher de rua, eu fico imaginando como é que anda a cabeça do ser humano. Porque pelo menos na educação que eu tive, com uma mulher pobre que nasceu e morreu analfabeta, a gente aprendeu uma coisa sagrada, que era o respeito. Respeito aos mais velhos, respeito aos mais necessitados, respeito àqueles que não tinham tido a mesma oportunidade da gente. Mas parece que o mundo deu uma virada de ponta cabeça e o de respeito está tomando conta no lugar do respeito. O que vocês viram a gente assinar aqui de documento, eu quero chamar a atenção, Júlio, não é para pensar que está resolvido. É como se a gente estivesse plantando um pé de banana. Isso aqui tem que ser aguado, isso aqui tem que ser cuidado, se a gente quiser colher o cacho de banana para a gente comer. Porque para destruir o que nós estamos assinando aqui, é fazer uma reunião, não como essa, uma reunião no gabinete de um presidente e assinar um decreto anulando tudo. E vocês sabem que tem gente capaz de anular. Vocês sabem que tem gente que acha que isso aqui é uma afronta. Tem gente que acha que a gente não deveria estar cuidando de pobre, que a gente deveria estar governando para os ricos. Está cheio de gente assim. Vocês pensam que um pouco do preconceito que tem contra mim é porque possivelmente fosse muito melhor num sábado eu estar jogando golfe do que estar aqui com vocês me reunindo embaixo do viaduto. E é isso que nós temos que vencer, e é isso que nós temos que convencer as pessoas da necessidade da gente mudar a cabeça das pessoas. Como é que a gente convence as pessoas a serem mais humanas? Como é que a gente convence as pessoas a serem mais fraternas? Como é que a gente convence as pessoas a serem mais solidárias? Eu não uso nem a palavra compaixão, mas como é que a gente consegue visualizar as pessoas que têm o que comer de manhã, de tarde e de noite, as pessoas que jogam fora para esses que estão na rua catar o seu lixo? Quando é que a gente vai convencer a humanidade que nós nascemos para viver em comunidade? Nós não nascemos para viver individualmente, cada um vivendo, sabe, do jeito que pode. Não. A Constituição diz que todos têm direitos elementares, está lá no fundamento do artigo que cuida da questão social. A Declaração dos Direitos Humanos diz. E por que a gente não consegue fazer? Por que a gente não consegue fazer? A gente não consegue fazer porque essa conquista que nós estamos tendo aqui hoje está ligada a uma palavra chamada democracia, está ligada a uma palavra chamada compromisso. E aí é uma coisa muito eleitoral mesmo, é uma coisa muito eleitoral mesmo que eu vou dizer para vocês. Ou a gente se dá conta da importância do processo democrático de uma cidade, de um país, ou a gente sempre vai estar colocando os nossos inimigos para fazer as coisas que a gente pensa que vai fazer, mas que eles nunca vão fazer, e todo mundo aqui já tem experiência. Então é importante, na hora, vai ter eleições no ano que vem. É importante a gente saber se as pessoas que são candidatas estão preocupadas com vocês, estão preocupadas com os desempregados, se estão preocupadas com os que estão morando em situação de risco, na beira de córrego, na beira de encosta. Porque se for lá para o lado de Pinheiros, onde estou morando agora, lá não tem problema, não ser um pouco de mosquito. Então é preciso saber se a gente vai se preocupar mesmo. Isso aqui só vai dar certo
se vocês não acharem que está resolvido, você tem que cobrar. Você tem que cobrar. O nosso ministro diz 11 ministros. 11 ministros estão envolvidos com essa política aqui. Tá? O Silvio é o coordenador. Lá na base tem muita gente aqui cuidando. Vocês não podem deixar que o que nós fizemos aqui hoje não seja cumprido. Primeiro, Silvio, esse 1 bilhão que nós anunciamos tem que aparecer. Tem que aparecer, porque às vezes a gente anuncia 1 bilhão e esse bilhão demora para aparecer. Às vezes a gente assume o compromisso e às vezes a gente não consegue cumpri-lo. E é importante vocês saberem, cobrem o Silvio todo dia. Manda o Padre Júlio cobrar, manda os conselhos cobrar, porque se não cobrar, as coisas podem não acontecer. Então eu queria dizer para vocês que o dia de hoje, para mim, é muito feliz. É muito feliz porque nós estamos tratando das pessoas mais vulneráveis nesse país. E eu espero que nesse meu governo, eu tenho mais 3 anos de mandato, nesses 3 anos a gente possa consolidar a elaboração das políticas públicas que possa construir a casa. Júlia, eu vou lhe dizer uma coisa, casa nós temos projeto, casa nós temos dinheiro e casa nós poderemos tranquilamente fazer a casa funcionar. O que não dá, ministro Jader, é a gente achar que o prefeito só vai cuidar disso. Porque muitas vezes quem faz o cadastramento é o prefeito. E nem sempre os compromissos assumidos aqui estão na pasta do prefeito ou na mesa do prefeito. É preciso que nós que participamos daqui sabemos. Eu vou construir casa para todo mundo. Mas tem um grupo de cidadãos e cidadãs brasileiras que precisa, em primeiro lugar, que é o pessoal em situação de rua, que é o pessoal mais pobre desse país. Então, gente, vamos nesses 3 anos consolidar essa política de inclusão social, que é a melhor coisa que a gente pode fazer para esse país. Que as pessoas durmam embaixo de uma ponte, se quiser dormir, de livre e espontânea vontade. Mas que ninguém durma embaixo de uma ponte, porque não tem um pedacinho de teto para se abrigar. Um abraço, gente, boa sorte. Parabéns, companheiro Silvio. Você acompanhou conosco o lançamento do plano Ruas Visíveis, pelo direito ao futuro da população em